Atlético tem novo coordenador técnico, Pedro Abílio. Conta tudo pra gente. O Atlético tem um novo coordenador técnico do departamento de futebol. É o Guilherme Alves. Guilherme atacante, Guilherme Matador. A massa vai se lembrar bastante no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 de uma passagem do 8º maior artilheiro da história do clube. Sim, Guilherme que foi centroavante, não só no Atlético, né, mas em grandes clubes do futebol brasileiro e jogou também no futebol espanhol, tá chegando agora para exercer uma função dentro do vestiário de coordenador técnico. Ele atualmente é um treinador de futebol, estudou para isso e já tem quase 20 anos de carreira entre os cargos de auxiliar e também os cargos de treinador principal das equipes que trabalhou. Sobre o Guilherme atacante, foram 139 gols com a camisa do Galo e 205 partidas com essa camisa do Atlético. Ele é aguardado em Belo Horizonte neste fim de semana para fechar os últimos detalhes e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, quando poderemos trazer mais detalhes sobre a atuação, as intenções, as ideias do Guilherme para melhorar o ambiente no Atlético. Lembrando, o organograma segue com Paulo Brax como CSO do clube e também com Pedro Moreira como gerente de futebol neste departamento de futebol do Galo, pessoal. Aí, Guilherme, que era chamado Guilherme Picanha, né? Agora vai ser o cara do vestiário, hein, Vi? Vai controlar a picanha, né? Ô, Romano, mas eu acho uma boa alternativa. Gosto do nome, da função. O Atlético precisava de uma figura com esse perfil para ajeitar o vestiário. Escancar o que a gente já falava aqui há muito tempo, Romano, que o vestiário do Atlético estava uma bagunça. Alguém precisava entrar ali com comando para ser esse elo entre comissão técnica, jogadores e diretoria. E o Guilherme conhece muito bem de vestiário. É um cara que, além disso, né, se preparou, já fez a função de treinador, então ele conhece também o que é o trabalho de um técnico. É um cara que tem personalidade. É um cara que não vai abaixar a cabeça para tudo que acontece, tem moral para conversar com os jogadores. É diferente, né, Romano? É diferente de um executivo que nunca calçou chuteiras, que nunca esteve no campo, para um cara que já vivenciou e já sentiu na pele muito dos anseios e ali das chateações que os jogadores às vezes sentem. Eu acho que vai ser uma boa. Não sei se isso ganha jogo, não sei se isso traz título, mas controla algo que vinha sendo um grande problema no Atlético, que é a gestão do grupo, a gestão do vestiário. Agora, Guilherme chega, o Atlético tem um jogo importante para ter uma reação no Campeonato Brasileiro, né? Contra o Mirassol que gosta de aprontar. O Atlético vai encarar o Mirassol e terá todo este sábado de venda de ingressos para melhorar este número, mas já há uma série de promoções, né? O Galo vai encarar um adversário que, apesar de estar na 18ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, vem de um bom momento. Afinal de contas, líder do Grupo G com 9 pontos na Copa Libertadores, tem 2 vitórias seguidas na competição continental, venceu o Bragantino no meio de semana, garantiu os 3 milhões e assim como o Galo passou para as 8ª de final na Copa do Brasil, tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Técnico Rafael Guanais até destacava em entrevista coletiva depois do jogo do meio de semana. Talvez em outro clube ele já tivesse sido demitido, mas no Mirassol está encontrando caminhos de manter não só o emprego, mas o time nos trilhos também, tentando agora essa difícil missão, tirar o Mirassol da zona de rebaixamento. Lembrando que o Mirassol tem um jogo a menos neste campeonato brasileiro e por isso, né, um time que com 14 jogos contra 15 da maioria das outras equipes está ali figurando na antepenúltima posição do Campeonato Nacional. A arbitragem será do Lucas Casagrande, com o Vitor Hugo Imazu e Alexandro Tomé nas bandeiras, Lucas Guimarães, o 4º árbitro, e Rodrigo D'Alonso Ferreira será o árbitro de vídeo. O torcedor tá bem chateado com o Galo, né? Tá chateado, Romano. Assim, o Atlético vem de uma classificação e na Copa o principal objetivo é avançar, o Atlético concluiu o objetivo. Mas você olha pro jogo e dá um desânimo no torcedor, é compreensível. O Atlético não tá conseguindo manter aquela
concentração, o nível de performance que teve contra o Cruzeiro. Depois disso, o Atlético não conseguiu jogar mais. Contra o Botafogo, faz um bom jogo, mas deixa escapar a vitória nos minutos finais. Então tem sempre uma ressalva pra cima do Atlético, de um time que às vezes joga bem, mas não consegue manter a regularidade durante os 90 minutos. O torcedor tá esperando o time mostrar que pode ser confiável. O torcedor tá esperando. E assim, quem tem que dar essa resposta são os jogadores, é o time que tem que dar essa resposta. Não adianta a gente ficar querendo aqui cobrar do torcedor, tem que encher a arena, tem que lotar. O torcedor tá desconfiado, tem seus motivos, tá certo nisso. O Atlético hoje não é um time 100% confiável. Então que os caras ali dentro de campo possam fazer diferente para que no outro jogo aí sim a massa possa comparecer em peso. Até porque o próprio treinador já falou, né? A repetição de erros, né? O Atlético é uma repetição de erros. O torcedor fica pé da vida. O torcedor não aguenta, né? O torcedor já fica chateado pra caramba. E o provável Atlético pra encarar esse Mirassol, hein, Pedro? Confirmadas as liberações do Juan Tressoldi e também do Bernard, aqui vai o provável time. Goleiro Everson, com o trio defensivo sendo formado muito possivelmente com o Juan, o Lianco e também o Júnior Alonso, e aí Renan Lodge e o Coelho nas alas, e o Atlético tem o retorno do Alan Franco, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Ele deve jogar ao lado do Maicon, e mais à frente a tendência de Bernard, Minda e Cassierra é o possível Atlético para encarar o Mirassol amanhã, amigos. E esse provável Galo aí? Eu acho que não tem como fugir muito disso não, né, Romano? Os retornos do Juan e do Bernard são muito importantes, especialmente do Juan, que para mim é o melhor zagueiro do Atlético nesta temporada. Tecnicamente o Lianco é superior, mas olhando para o campo, que o campo tem mostrado é que o Juan tem sido o melhor zagueiro do Atlético em 2026. O Bernard, mesmo com todas as ressalvas, é um cara que a gente sempre espera muito e ele ainda não conseguiu entregar tudo isso no seu retorno. Mas vamos olhar para o meio de campo do Atlético, para a parte da armação. Tem ninguém não, Romano. O Vitor tá machucado, né? O Toru, que é o melhor, tá machucado. Aliás, é um edema, né? Mas esse é um edema que tá sendo pior que uma lesão muscular. É um edema que virou drama? É drama, boa. Virou um drama. A gente aguarda o retorno dele, que vai ser importante. Igor Gomes não precisa contar com ele mais, não tem sido utilizado. O Scarpa também tá fora de combate. Então, restam pouquíssimas as peças. Tem o Izep, que é um garoto da base que eu coloco muita expectativa, mas não vai ser titular. Então, para mim, o Bernard volta já com essa missão de ser o criador das jogadas do Galo. Rapaz, a situação não tá fácil nessa criação de jogadas, não. É um problema do Atlético e eu espero que seja resolvido com o Guilherme. Cara, pelo que falaram, Fabrício e Marques, que conviveram com o Guilherme enquanto atleta no vestiário e que tem conhecimento sobre o que foi o Guilherme depois de atleta como treinador, eu acho que o Atlético foi muito bem, não tenho o que dizer, mas está longe de ser apenas o vestiário o problema do Galo, né? O vestiário, ele é um problema que reflete dentro do campo. Sim. E eu acho que tem refletido. Você corrigindo esse problema é um passo enorme que você dá para arrumar a casa. E por isso eu acho que o Galo fez esse movimento e para mim acertou em cheio no nome, na escolha, e a desejar muita sorte ao Guilherme. Que o Fabrício falou, né, da tal personalidade, é não falar amém pra tudo, né? É ser parceiro dos atletas. Não é que ele vai ser certo em tudo, mas tem que ter opinião às vezes pra Exato. É ser parceiro dos caras, mas não ser aquele amigão que bate nas costas o tempo inteiro e fala o que o cara quer ouvir. É falar o que o cara precisa ouvir. Isso aí que você tá errado. Tá acontecendo isso porque você tá errado. E eu acho que é por aí. Então, você corrigindo e mudando a rota de algo tão importante, que é um vestiário, cara, você dá um passo grande. Agora, pra arrumar tudo e corrigir todos os problemas, a janela do meio do ano vai ser muito bem-vinda. E hoje nós destacamos, ao longo do dia lá no itatiaesporte.com.br, um levantamento feito pelo Henrique André, a situação de outro meio-campista que já até, de certo modo, atuou ali no meio-campo com outro volante, né? Joga um volante, ele como um segundo, apesar de ser mais um meia de criação, que é o Igor Gomes. Igor Gomes desde 2023, vestindo a camisa do Atlético. 175 jogos. Já faz nessa temporada a segunda, desde então,
com mais vezes em que ele não entrou em campo. Já são 16 jogos sem ser utilizados. Em 2026 ele tem mais jogos ausente do que em campo com o Atlético, apesar de ter sido um jogador saudável, né? Sem lesões nesse período. E o nosso Henrique André destacando lá no itatiaesporte.com.br que pode ser um jogador negociado, ou mais um jogador negociado, né? Fala-se muito em possíveis saídas, especialmente nesse meio campo, Gustavo Scarpa, e agora com essa possibilidade do Igor Gomes também, jogador que já não entra em campo desde o jogo lá no Peru contra o Cienciano. Briga no meio campo do Atlético, não só por titularidade, por estar em campo não, viu, Cirilo, mas para ver quem pode ou não permanecer no clube depois da janela do meio do ano. Olha só, tivemos aqui a informação do jornalista Pipe Sierra, tá? Ele trouxe aí a seguinte informação: América, né, de Cali, está aberto a deixar sair Hossein Escobar, de 21 anos. O meio-campista é bem valorizado no futebol do Brasil, pois já perguntaram pelas suas condições, desde Internacional e Atlético. Jogador colombiano, segundo o Ciesa, é o segundo jogador mais cotizado, tá dizendo aqui, né? Aí tá aí o jogador, ó. Tá aí o jogador, bem jovem, 21 anos, novo. Tá aqui, ó, Hossein Escobar, né? Avaliado em 1,5 milhão de euros, tem contrato longo com a América de Cali. Titular absoluto, né? Se você pegar, ele é titular absoluto na equipe. E primeiro volante, ó, tá vendo aqui? Ele é primeiro volante, né? E atuou aí, já até foi pro Al-Ettifaq, né? Al-Ettifaq, na verdade. Ele já foi até negociado e voltou depois pro América. Enfim, vamos ver agora. Olha que interessante isso aqui, ó. No SofaScore, e é muito importante. Vamos dar uma olhada no Hossein Escobar. Se a gente pegar aqui os números dele, ó, como é que as notas são muito boas, tá vendo? Ó, nos jogos, vamos ver aqui, ó, partidas. Então as notas sempre muito boas dele, né? Quase sempre. E já com 21 anos, ó, tá vendo? Ele é primeiro volante, então toda essa faixa de campo central que pisa pouco na área, ó, tá vendo? Ele pisa muito pouco na área, mas ele preenche bem esse setor de meio campo. Tem alguns números dele aqui, né, de passe, tem os números dele aqui defendendo também. Agora, vamos ver uma coisa aqui, eu nunca mexi nisso. Vamos tentar comparar ele aqui com o Tomás Pérez. Será que tem como comparar ele com o Pérez? Vamos ver como é que seria aqui, ó. Tá aqui, ó, 21 anos, 20 anos, né? O Pérez é maior, o Pérez também é mais bem avaliado no Transfer Market. A nota do SofaScore do Escobar é melhor. Aí se você pegar aqui o mapa de calor dos dois, né? Tá aqui, ó, minutos por jogo, se a gente for pegando a temporada, né? Aí vai estar aqui minutos por jogo. Aí tem aqui os números atacando, passes. Tá aqui, ó, 2 assistências contra 0. Tem aqui grandes chances criadas, 1 contra 0. Passes longos, cruzamentos aqui. Aí tem defendendo aqui, ó. O Pérez tem mais interceptações, ó, o dobro de interceptações. Mas o Escobar tem mais desarmes, né? Tá aqui o Pérez é menos driblado, é melhor nessa questão. Nos cortes também é melhor aqui o nosso querido Escobar. E os números, mas são números até bem parecidos, né? São números bem parecidos aqui. Tá aí alguns números, o Tomás Pérez melhor em alguns quesitos aqui, tá? Aí eu achei interessante aqui a gente poder comparar os dois jogadores jovens. E assim, não sei se o Escobar chegaria para resolver, né? Os números dele, pelo menos no SofaScore e tudo, os números são bons. Ainda não recebi a mensagem do meu amigo Bruno Garcês falando sobre o jogador, já mandei para ele aqui, mas depois eu trago aí quando ele me responder a opinião dele sobre esse atleta. Mas aí, é uma jovem promessa, acho até que a gente precisava de alguém pronto, só que ele vem jogando. A diferença dele pro Pérez é que ele é titular, né, lá no futebol colombiano, mas ele é titular, ele vem jogando todos os jogos, e o Tomás Pérez é um titular / reserva, né, em alguns momentos mais reserva, em outros momentos foi titular, então não é um titular absoluto. Então vamos aguardar aí se o Atlético de fato vai tentar a contratação desse jogador. Fala massa, estamos finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, curtiu. Peço que você que deixe o like antes de sair do vídeo para o canal continuar crescendo. O like de vocês é muito importante, ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Então muito obrigado. E você que está chegando agora é torcedor do Galo, o YouTube indicou esse canal a você porque você é atleticano. Então, fica o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, tá bom?
Não esquece também de estar ativando o sininho de notificação e nem esquecer do seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo aqui pra vocês, então fiquem à vontade, tá bom? É só falamos do Galo aqui e deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado, tá bom? Aqui no vídeo, no espaço de comentário do canal. Lembrando a vocês que a participação de vocês é muito importante pro canal, ajuda também demais o canal a crescer, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço. Lembrando, tem gente nova chegando no Galo. Deixa sua opinião em relação a isso aí. A gente quer saber o que você acha. Foi uma boa contratação do Galão aí, contratando o Guilherme? Vocês acham que vai mudar o elenco? O elenco vai aceitar o Guilherme dentro do vestiário? Será que vai ter uma mudança positiva no Galo? Comenta aí, deixa seu comentário, tá bom? Ficaremos atentos a todas as notícias. Qualquer novidade a gente volta e traz aqui pra vocês, tá bom, massa? Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui.